Olá, gente. Tentar aqui gravar mais umas aulas essa semana. Eu vou tentar postar pelo menos 3 aulas. E essa primeira aula eu vou dividi-la em, em blocos de meia hora para tentar fazer que fique mais fácil para vocês. Não é só por isso, mas enfim, também. Hoje a gente vai falar sobre rescisão do contrato. Veja, para a gente terminar o assunto do semestre, a gente tem que falar de rescisão do contrato de trabalho e de estabilidades. Fora isso, a gente já iria entrar em direito coletivo. É claro que ficaram alguns assuntos pendentes, mas enfim, são assuntos que, acho que pela relevância do assunto, eu preferi não tratar, porque não dava para tratar de tudo. E aí eu preferi apertar tudo e chegar até aqui, do que deixar esses assuntos pendentes, esses assuntos mais relevantes. Então, eu preferi fazer assim e tratar esses assuntos. E a partir daí a gente vai ver se como é que fica o tempo para ver se dá para tratar de pelo menos um pouco sobre direito coletivo. Mas enfim, vamos lá. Bloquinho de meia hora, vamos tentar fazer render. Extinção do contrato de trabalho. Outra coisa, a partir de agora a coisa vai ficar um pouco mais acelerada. Por quê? Porque a gente já viu os conceitos básicos necessários para entender tudo até aqui. Então, a partir de agora, quando eu me referir a aviso prévio, eu não vou voltar a explicar o que é aviso prévio. A gente já teve uma aula específica sobre isso. Férias, a mesma coisa. Então, a gente vai simplesmente mencionando e tratar só do que é exclusivo de extinção. O resto você já tem de ter compreendido. Se não compreenderam, voltem nas aulas, dê uma lida na apostila. Eu sei que a aula é chata, mas tudo bem, faz parte. Mas leiam a apostila, tá lá o material. Vá procurando dar uma estudada que eu acho que fica melhor. Vamos lá, extinção do contrato de trabalho. A primeira ideia de extinção do contrato de trabalho que vocês têm de considerar é que a própria Constituição ela garante como direito fundamental do trabalhador uma relação de trabalho de emprego, para ser mais preciso, protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, na forma de lei complementar. Primeira observação com relação a esse dispositivo, essa é uma norma de eficácia contida. Vocês lembram bem da lição do direito constitucional? Norma de eficácia contida não produz efeito até que venha que a norma infraconstitucional seja editada. Então, não existe no ordenamento, e aqui a parte necessária que eu preciso dizer, não foi editada essa lei complementar até hoje. Então, até hoje, essa proteção ela se resume ao que a própria Constituição estabeleceu. E aí a Constituição foi estabelecer essa proteção provisória lá no artigo 10 do ADCT, que são os atos de disposição final e transitória da Constituição, que aí ela vai estabelecer que até que essa lei complementar seja editada, a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa se limitaria à multa de 40% do FGTS. Ele vai falar 4 vezes a multa de uma lei antiga lá antes da Constituição, que era justamente a multa do FGTS, que agora passou a ser de 40%, e também a estabilidade da gestante e do empregado eleito da CIPA. A gente vai falar dessas estabilidades na aula própria. Mas, enfim, por hora, a regulamentação do artigo 7º, inciso 1, vai estar unicamente no artigo 10 do ADCT. Aí, falando de rescisão contratual propriamente dita, a gente tem que ter em mente preponderantemente o artigo 477 da CLT. O 477 da CLT ele vai falar que o empregador deverá proceder à anotação da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecida neste artigo. Detalhe, o prazo não está aqui porque ele está mais no final do artigo, não coloquei, mas o prazo é de 10 dias a contar do final do contrato. Esse final do contrato, no caso de aviso prévio indenizado, é a data do aviso prévio em si, não é a projeção do aviso prévio. Então, no caso de aviso prévio indenizado, essa é a única situação, o prazo é contado da data do aviso prévio. Quando o aviso prévio é trabalhado ou nas outras hipóteses de o aviso prévio ser por parte do empregado, enfim, tudo isso conta-se a partir do final do contrato. Do final do contrato da maneira mais formal. Forma de pagamento das verbas rescisórias. A regra é que o pagamento ocorra em dinheiro. Só que aí o 477 ele vai abrir a possibilidade para que esse pagamento ocorra em dinheiro, cheque, ou até em cheque visado. Só que aí o próprio parágrafo 4º do 477 vai fazer uma restrição
E essa restrição ela era ainda pior antes da reforma trabalhista, ela passou por uma alteração para fim de flexibilizar, porque antes nem o pagamento em cheque era admitido para o trabalhador analfabeto. Agora já se admite o pagamento em dinheiro ou cheque para o analfabeto, aliás, desculpa, em dinheiro ou depósito bancário. O que não se admite é cheque. De todo modo, quanto ao trabalhador analfabeto, antes da reforma era apenas em dinheiro. Agora você já pode fazer o pagamento em dinheiro, em espécie ou a transferência bancária. No caso de transferência bancária, o extrato de transferência vale como recibo, claro. Dito isso, a gente passa ao tratamento da dispensa nos contratos por prazo determinado. Quando eu tratei de contrato por prazo determinado, eu comecei a falar sobre isso e aí eu falei basicamente algumas coisas que estão conectadas com isso aqui, com o assunto de rescisão. Aqui o que a gente precisa entender é que quando o contrato por prazo determinado se extingue normalmente, ou seja, no final do prazo, não há necessidade de aviso prévio e não há pagamento de multa de 40% do FGTS. Essas duas parcelas elas são devidas no caso de rompimento surpresa e injustificado do contrato. Então, em regra, no contrato por prazo determinado não tem multa de 40% e não tem aviso prévio. E aí eu digo em regra porque a gente conversou lá quando falou de contrato por prazo determinado que é possível que os próprios contratantes, empregado e empregador, façam incluir no contrato uma cláusula assecuratória de direito de rescisão antecipada. Essa cláusula ela vai transformar um contrato por prazo determinado, só que regido sobre a ótica da legislação que trata do contrato por prazo indeterminado. Então, é possível a cessação do contrato antes do prazo determinado, só que aí você precisa conceder aviso prévio, e aí você concedendo aviso prévio, você também vai poder acrescer a multa de 40% nesse caso também. Um outro detalhe, não tem aviso prévio na extinção do contrato por prazo determinado. Entretanto, você tem uma indenização compensatória caso ele seja rescindido antes do prazo. Não tem aviso prévio, não tem multa no caso de rescisão no final do prazo. Se for antes, vai ter ou a indenização compensatória, se for um contrato pela regra geral, ou se for um contrato com cláusula securatória de rescisão antecipada, aí vai ter direito ao próprio aviso prévio. Fora isso, o que é que o trabalhador tem direito na cessação do contrato por prazo determinado? Férias simples, se for o caso, e proporcionais. 13º proporcional ou simples, ou 13º integral, se for o caso, mas normalmente é proporcional. E saldo de salário sempre. E ele também vai ter direito a movimentar a conta vinculada do FGTS, ou seja, ele não tem direito aos 40%, mas ele pode movimentar o que está lá depositado, porque mês a mês é depositado. Rapidamente aqui só para... porque esse foi um dos assuntos que a gente pulou. FGTS, todo mês o empregador vai depositar lá 8, o equivalente a 8,5%, só que somente 8% são destinados ao trabalhador. Então, 8%, esses 8% vão sendo somados ano a ano. E lá no final do contrato de trabalho, hoje existem diversas outras possibilidades, mas no que nos interessa aqui, lá no final do contrato, o empregador vai poder movimentar esse salário se a extinção for sem justa causa. Contrato acabou pelo fim do prazo, pelo prazo determinado. Pode movimentar? Pode. Ele não vai ter a multa, mas ele vai poder movimentar. E aí ele também vai poder receber o seguro-desemprego, que é um benefício previdenciário, mas que é tratado aqui no direito do trabalho, caso ele tenha preencha os requisitos da lei. O seguro-desemprego vai estar previsto numa lei específica. Essa lei ela vai estar aqui em algum lugar, eu coloquei o número dela. Mas enfim, lá você vai ter alguns requisitos. O empregado tem que ter mais de um ano de contrato, e aí se ele já te faz a segunda solicitação, ele tem que ter trabalhado tantos meses. Eu não lembro de cabeça, e isso aí vocês vão encontrar facilmente na leitura da lei, e até mesmo se vocês fizerem uma pesquisa no Google, lá, requisitos do seguro-desemprego, vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Fora isso, só para encerrar o contrato por prazo determinado. Fora isso, é aquela história que a gente conversou. O contrato se encerra no final do prazo, não tem aviso prévio, não tem indenização nenhuma.
se o contrato fosse se encerrar antes, ou tem aquela indenização compensatória, que corresponde à metade dos salários que seriam devidos até o final do contrato, ou terá aviso prévio se for caso de cláusula assecuratória de rescisão antecipada. E aí a gente passa para a extinção do contrato por prazo indeterminado, que é o que de fato interessa. E aí aqui a gente tem algumas coisas que a gente precisa conversar antes de aprofundar o assunto. A primeira delas é um princípio que a gente falou lá no começo do semestre, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. A relação de emprego, ela presume-se, ela tende a ser eterna, então ela vai continuar de uma maneira perpétua, a menos que haja uma rescisão expressa. E aí essa rescisão ela é excepcional, ela é uma medida excepcional, não é uma regra, não é regra que ela ocorra. A ocorrência da rescisão é a exceção dentro do contrato de trabalho. Justamente por isso, a gente vai se deparar com o fato de que o ônus da prova quanto à modalidade de rescisão, quanto à época e à modalidade da rescisão, é do empregador, porque presume-se que um empregado pretende continuar trabalhando. Então, há essa presunção, e essa presunção não está prevista em nenhum lugar, ela decorre do próprio princípio da continuidade da relação de emprego, do princípio da interpretação mais favorável ao empregado, e também do princípio da interpretação mais favorável ao empregado, ao trabalhador, de que o contrato vai continuar até que haja uma rescisão expressa. E aí quem deve provar essa rescisão é o empregador. Essa prova se faz justamente com o aviso prévio. E aqui é a situação típica em que se pressupõe um aviso prévio. Cessação do contrato por prazo indeterminado pressupõe aviso prévio. E aí esse aviso prévio ele vai ser concedido pelo empregado ou pelo empregador, conforme a gente já viu no caso, já viu enquanto estava estudando o aviso prévio. Inclusive, aqui, quando eu falo de aviso prévio, a gente tem de obedecer àquela proporcionalidade lá estabelecida pela Lei 12.105. Uma outra questão a ser observada é a questão de que o direito de rescindir o contrato é um direito potestativo do empregador. Significa que ele pode extinguir o contrato quando ele bem entender e ele não precisa justificar. O empregado está sujeito a esse direito. Essa é justamente a característica de um direito potestativo, a sujeição de um dos sujeitos ao interesse do outro. Então, aqui basta o interesse do empregador para que o contrato se extingua. Aqui, é claro, você vai ter de observar a necessidade de concessão de aviso prévio e o ônus da prova quanto a essa rescisão. Também é preciso observar que o fato de que ele tem direito potestativo a extinguir o contrato não significa que ele possa fazê-lo de qualquer forma. E aí é interessante que vocês deem uma lida na súmula 443 do TST, que fala justamente que existem situações que a rescisão é presumidamente ilegítima. Isso aí a súmula vai tratar no caso de trabalhadores que são portadores de doenças estigmatizantes. Então ele vai falar de AIDS, mas aí você pode enquadrar nesse conceito também. Aliás, AIDS não é a doença. Você vai falar do HIV, você vai falar da neoplasia maligna, você vai falar de outras doenças que sejam estigmatizantes. Eu, por exemplo, já tive que lidar com um caso em que o trabalhador tinha uma doença de pele. Era uma doença simples, era uma doença não contagiosa, eu não me lembro agora o nome da doença. Era uma doença não contagiosa que não causava nenhum problema quanto à capacidade laborativa dele, mas que
causava uma certa repulsa, porque a pele dele, ele sempre tinha muitas feridas na pele, enfim, era uma situação que deixava ele um pouco, em várias situações constrangedoras. E aí, por conta dessa doença, ele foi dispensado, o patrão dele dispensou ele justamente por causa dessa doença, foi o que ele conseguiu comprovar nos autos. E aí a gente declarou a nulidade da dispensa e reintegrou o trabalhador no emprego, porque essa é justamente a consequência do abuso de direito dessa situação. Se o trabalhador exerce o empregador exerce o seu direito potestativo de dispensar um empregado de forma abusiva, você desconstitui o ato e manda reintegrar. Isso, mais uma vez, isso vai ocorrer no caso de trabalhadores portadores que são soropositivos. Isso vai acontecer no caso de trabalhadores que são portadores de neoplasia maligna. E isso pode acontecer com qualquer outra patologia que cause esse estigma ou esse preconceito. Detalhe, a doença não precisa ter nenhum tipo de relação com o trabalho, evidentemente. Aqui a gente não está falando de nexo entre a doença e o trabalho. A gente está falando de um nexo entre a dispensa e o caráter... aliás, entre a dispensa e um caráter discriminatório. Aliás, deixa eu refazer, porque ia ficar esquisito. A gente está falando de demonstração de um caráter discriminatório da dispensa. Então, se demonstrado esse caráter discriminatório da dispensa, a gente pode reconhecer a nulidade e mandar reintegrar. E aqui eu havia mencionado lá no grupo que nós teríamos alguns pontos bônus dispensados aí durante a semana. Aqui estão alguns desses pontos. Quantos? Só respondendo para ter certeza. Conselho, se você estiver assistindo a aula, responda. Como é que você vai responder isso? Você vai gravar um videozinho no seu celular e vai mandar lá no grupo do WhatsApp. E aí você vai responder esses 2 pontos. Leia uma questão, pause o vídeo, leia uma questão e responda. Quanto vale mais uma vez? Só respondendo para saber. Se você for bem na questão, talvez você nem precise fazer a prova. Depende de quanto você tenha tirado na primeira unidade. A segunda prova. Então, meu conselho, responda. Seguindo, dá tempo aí, pausa, deixa eu cortar aqui, tirar essa cara feia. Pausem, leiam com cuidado a questão e respondam. Dispensa sem justa causa. Veja, a gente já falou da dispensa com justa causa. Aliás, não, a gente ainda está falando da dispensa sem justa causa. Aqui eu vou só fazer um rol de parcelas que são devidas no caso da dispensa sem justa causa. Isso aqui são as parcelas ordinárias, que normalmente são devidas. É claro que você pode acrescentar outras parcelas aqui, a depender do contexto em que o contrato está inserido, como participação nos lucros, resultados, enfim, mas não vem ao caso. Essas são as parcelas que habitualmente são devidas no caso da dispensa sem justa causa. Saldo de salário sempre vai ser devido. O que é saldo de salário? Saldo de salário é o salário que o trabalhador já tem direito. O salário normalmente é mensal, apesar de que a gente viu que ele não necessariamente precisa ser mensal, mas normalmente ele é mensal. Então, você tem ali o salário do mês. Só que ele trabalhou 15 dias e foi dispensado. Então, ele vai ter direito a 15 dias de saldo de salário. Então, são os dias trabalhados. É o período trabalhado desde o último pagamento até o momento da dispensa. É o que a gente chama de saldo de salário. Aviso prévio. Também tem direito na dispensa sem justa causa. E aqui vale aquelas observações da aula anterior. O aviso prévio aqui ele pode ser indenizado ou ele pode ser trabalhado. Se for trabalhado, o que é que acontece? 30 dias, o aviso prévio de 30 dias, ali os primeiros 30 dias, 2 horas de folga por dia, ou então folga os últimos 7 dias. Detalhe, nesse aviso prévio aqui você vai incluir também a parte proporcional, chamado aviso prévio proporcional. Então, para cada ano de contrato, mais 3 dias de aviso prévio, até o máximo de 60, que junta com aqueles outros 30 e totaliza em no máximo 90 dias. Férias vencidas, simples e proporcionais, todas acrescidas do texto constitucional, também são devidas. E aí, férias vencidas e simples, a gente já falou sobre esse conceito. Férias vencidas são aquelas que já se esgotou o prazo de concessão. Férias simples são aquelas que o trabalhador já adquiriu o direito, mas ainda está no período concessivo. E as proporcionais são aquelas em que ele sequer adquiriu o direito integral ao período de férias. Então, se não foram concedidas durante o contrato, elas têm de ser indenizadas ao final do contrato, na dispensa sem justa causa.
13º proporcional, a mesma lógica. Tanto para as férias como para o 13º, vale uma observação. Mais de 15 dias de trabalho, você considera um mês como se o mês tivesse sido integralmente trabalhado. E aí você paga também na rescisão do contrato o fundo de garantia por tempo de serviço. Detalhe, aqui o fundo de garantia que você paga na rescisão do contrato é sobre as verbas rescisórias. Sobre as verbas, o salário contratual, esse valor, em regra, ele vai estar recolhido na conta vinculada do empregado. Então, em regra, ele já vai ter sido recolhido, ele já vai ter sido pago. Se não tiver sido pago, você vai acrescentar aqui também. Mas o que esse fundo de garantia que eu estou mencionando aqui são sobre as verbas rescisórias. Então você vai recolher sobre saldo salário, sobre o aviso prévio e sobre 13º. Sobre férias indenizadas não se recolhe não se recolhe FGTS. Detalhe: o empregador nesse momento ele paga o FGTS sobre a rescisão e ele libera guias para o trabalhador movimentar a conta vinculada. Então, aquele valor que está lá depositado na conta vinculada, o trabalhador vai poder movimentar. Além desse FGTS, ele tem que pagar a multa de 40%. E aí, essa multa de 40%, em regra, também ela vai ser depositada lá na conta vinculada, o trabalhador vai movimentar de uma vez só, tanto o FGTS do contrato da rescisão, quanto a multa. E o trabalhador também pode ter direito, no caso de dispensa sem justa causa, ao seguro-desemprego, mas aí ele vai precisar demonstrar perante o órgão administrativo que cuida do seguro-desemprego, que preenche os requisitos para o recebimento do benefício. Aí pode ser de 1 a 5 parcelas, e enfim, só vendo a lei para ver os requisitos. Mas como eu mencionei, os requisitos são simples, vocês vão dar conta disso tranquilamente. Seguindo, aí a gente começa a falar da dispensa por justa causa, que a gente está no outro oposto. A gente tratou da dispensa sem justa causa. A dispensa sem justa causa é o ambiente em que o trabalhador tem mais direitos a receber. A dispensa por justa causa é aquela em que ele tem menos direito a receber. E aí, o artigo que trata da dispensa por justa causa vai ser justamente o 482 da CLT. Está aqui descrito na tela, mas a gente vai estudar ele pouco a pouco, então eu não vou parar aqui para ler o artigo. Só vou ler a linha M, apesar que a gente vai tratar dela, que foi incluída pela reforma trabalhista, que vai falar que constitui motivo para justa causa a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Isso aqui foi incluído pela reforma trabalhista, então é teoricamente novidade. Mas, falando de justa causa, o que é que a gente tem de observar? Eu tenho aqui alguns princípios, e esses não são todos, alguns doutrinadores vão falar de outros, mas eu tenho aqui alguns princípios que vocês precisam observar para que uma justa causa seja válida. O primeiro desses elementos é justamente o elemento subjetivo da conduta. Isso aqui é muito parecido com o direito penal, inclusive. Justamente porque a justa causa é uma penalidade. Rapidinho. Justa causa é uma penalidade. Ela não é a única penalidade admitida no direito do trabalho. A gente tem pelo menos 3 tipos de penalidades admitidas no direito do trabalho. A advertência, verbal ou escrita, e aqui vai dividir em duas. Então, a advertência, a verbal ou escrita, a suspensão ou a justa causa. Advertência verbal ou escrita. Advertência verbal não precisa explicar o que é. Advertência escrita também não precisa explicar o que é, só que dessa vez é escrita. É por escrito. Suspensão. A depender da gravidade do empregador, da falta cometida, o empregador pode suspender o empregado. E aí ele vai fazer isso por um prazo de 1 a 30 dias, sem o recebimento de salários. Então, aqui, quando suspende o contrato, a chamada suspensão disciplinar, não há recebimento de salários. Detalhe, de 1 a 30 dias. Passou de 30 dias, não pode suspender. Inclusive, a própria CLT vai falar que se o trabalhador for suspenso por mais de 30 dias, considera-se que o contrato foi rescindido sem justa causa. Então, veja, o empregador pode suspender de 1 a 30 dias. Se ele suspendeu por 31 dias, ele não pode, além dele não poder fazer essa suspensão, ele vai ser apenado por uma rescisão sem justa causa. Então, ele vai ter que pagar aviso prévio indenizado, vai ter que pagar férias proporcionais, 13º proporcional, FGTS, multa de 40%, todas aquelas verbas que a gente já falou.
mais de 1 a 30 dias, em tese é admitida. Só que também na advertência, na suspensão ou na justa causa, esses princípios são aplicados, só que eles são mais típicos da justa causa. Primeiro elemento, como eu estava falando, é o elemento subjetivo da conduta. Então, quando a gente fala de penalidade, a gente está falando que a conduta do empregado, o ato ilícito cometido pelo empregado, ele tem de ser doloso ou culposo. Não se admite a penalização por atos que não sejam imputáveis ao trabalhador. Então, imagine que o trabalhador é motorista, ele está transitando normalmente no trânsito, ele sem culpa nenhuma, ele sofre um acidente e causa um prejuízo para o empregado. Em decorrência do acidente, há um prejuízo para o empregador. O empregador pode puni-lo por essa conduta? Não. Ele não teve culpa nenhuma. Veja, no exemplo eu falei que ele não teve culpa nenhuma. Só que aí, se ele tiver culpa, se for demonstrado que ele teve alguma culpa, seja ela dolosa ou culposa, aliás, culpa não, se há algum elemento subjetivo aqui, seja dolo, seja culpa, seja ele ter causado voluntariamente o acidente ou ele ter se envolvido no acidente por negligência, imprudência ou imperícia, aí sim esse ato seria imputável em tese ao empregado e poderia haver alguma penalidade. O segundo elemento é a tipicidade da conduta. Significa dizer que somente é possível a aplicação de justa causa quando a conduta cometida pelo empregado foi enquadrada em uma daquelas alíneas do artigo 482, que a gente já leu e eu vou voltar a falar sobre elas daqui a pouco. Então, para que tenha justa causa, é preciso que haja a prática de alguma das condutas descritas no 482. E a gente vai falar de cada uma delas daqui a pouquinho. Também é necessário que a penalidade seja aplicada imediatamente após a ocorrência da conduta. É o que a gente chama de imediaticidade. Algumas pessoas vão tratar também a ausência de perdão tácito, vão falar também de ausência de perdão tácito. Só que veja, para mim é a mesma coisa, imediaticidade e ausência de perdão tácito. O que significa imediaticidade? Que a penalidade seja aplicada imediatamente após a prática da conduta. Porque se ela não é aplicada imediatamente após a ocorrência da conduta, presume-se que o empregador perdoou a falta cometida. Então, a gente fala em perdão tácito. Então, elas estão ligadas e, para mim, isso significam basicamente a mesma coisa. Por que esse requisito? Só para explicar. Imediaticidade significa, como eu falei, significa que a penalidade é aplicada tão logo o empregador tenha conhecimento sobre a falta grave cometida. E aí eu falo imediatamente. É claro que se o empregador não sabe da falta, esse prazo de imediaticidade, que nem é um prazo, é mais ou menos uma ideia de lapso temporal, mas não há um prazo determinado, ele não começa a correr. Então, se o empregador só toma ciência da falta cometida 10 anos após a falta cometida, somente quando ele toma ciência é que o prazo vai começar a correr. Então, imagine que o empregado ele desvia dinheiro da empresa. E aí ele passa 10 anos desviando dinheiro da empresa. É possível a aplicação da justa causa? Claro, evidentemente que vai ser. A gente vai falar sobre ato de improbidade daqui a pouco. Mas o ato ocorreu há 10 anos atrás. Tem algum problema? Não, não tem algum problema. Desde que o empregador só tome conhecimento desse ato no momento da justa causa. Então, ele toma conhecimento imediatamente após ele tem de aplicar a penalidade, a aplicar a justa causa. Segunda observação. Nessa situação, excepcionalmente, nesse contexto da imediaticidade, é possível a suspensão preventiva para apuração da falta. Então, imagine que o empregador, aí nesse mesmo contexto de um empregado que desvia dinheiro, ele toma conhecimento desse desvio de dinheiro e ele começa a suspeitar de um empregado. Só que ele ainda não tem os elementos de prova suficientes a aplicar a justa causa. Ele pode efetuar uma suspensão temporária de 30 dias enquanto ele investiga para depois apurar aplicar a justa causa? Me parece que sim. O que ele não pode é aplicar uma suspensão que não seja preventiva, que não seja direcionada a investigar os fatos e depois aplicar uma justa causa, porque aí a gente vai violar o princípio da singularidade da pena. Mas, em tese, ele pode aplicar uma suspensão preventiva de caráter investigativo. Detalhe,
suspensão preventiva para investigação, ela precisa ser expressamente descrita como suspensão preventiva para investigação, para evitar justamente esse bis in idem, essa dupla punição por o mesmo ato. Então, até agora o que é que a gente tem? Que a conduta do empregado ela tem de ser dolosa ou culposa, que ela tem que estar prevista no artigo 482 da CLT e que a pena, a justa causa, tem de ser aplicada tão logo o empregador tome conhecimento dos fatos narrados. O quarto elemento é a causalidade. O que é que significa isso? Que a pena, que a justa causa, deve guardar conexão direta com o ato ilícito praticado pelo empregado, ilícito dentro do contrato de trabalho, claramente. Não há como você aplicar a justa causa por estar desgostoso por múltiplos fatores. Eu não consigo explicar isso de uma outra forma. Mas imagine que o trabalhador ele vai a relação do trabalhador com uma empresa vai se desgastando ao longo do tempo e vários fatos vão surgindo ali que o empregador vai pensando em punir, mas não pune, ele vai pensando em punir, mas não pune, até que ele depois junta tudo e resolve punir com a justa causa. Ele não pode fazer isso. Então, nesse contexto, é o que a gente fala que a pena aplicada à justa causa ela tem de guardar conexão direta com o ato ilícito praticado, causalidade. Como eu já havia adiantado, também para cada ato ilícito deve corresponder uma única pena. Então, ele não pode, por exemplo, no caso do desvio de dinheiro, lá que eu havia mencionado, aplicar uma suspensão e depois voltar atrás e dizer uma suspensão é pouco, vou aplicar agora uma justa causa. Não há essa possibilidade. Como eu mencionei, é possível excepcionalmente que ele aplique uma suspensão para investigar os fatos e aí, quando ele tiver o resultado da investigação, ele aplique uma pena mais grave, se for o caso, a justa causa. Mas não é possível que ele aplique dupla pena. Então, imagine que o trabalhador se atrasou um determinado dia, que eu vou dar um outro exemplo. Imagine que o trabalhador se atrasou um determinado dia. E aí ele diz, não, vou dar uma advertência. Ele foi lá e deu a advertência escrita. E aí, 2 horas depois, ele disse, quer saber? Devia ter suspendido. Vou suspender. Aí chama o trabalhador e suspende. Essa dupla punição por o mesmo fato não se admite. Está errado e aí o trabalhador pode desconstituir essa dupla punição em juízo. Inclusive se for no caso da justa causa. Então, imagine, mais uma vez, imagine o caso do trabalhador que é flagrado cometendo algum ato de assédio sexual na empresa. Esse ato, como a gente vai ver, ele vai ser enquadrado como incontinência de conduta. E em decorrência disso, cabe justa causa. Mas o trabalhador só será demitido por justa causa se o empregador assim entender. O empregador pode optar por aplicar outra punição ou por nem aplicar punição. Então o empregador vai lá e diz, vou dar uma suspensão aqui de 30 dias. Foi lá e suspendeu por 30 dias. Só que aí depois o empregador foi e descobriu que as empregadas da empresa estão ameaçando pedir demissão se ele não for demitido, porque não dá para conviver com um empregado que tenha cometido aquele ato. Então o empregador disse, quer saber, eu acho que eu pisei na bola e ter dado só uma suspensão, eu tenho que dar uma justa causa. Aí chama o empregado de novo e diz, você está demitido por justa causa. Aí não pode, aí você viola o requisito da singularidade da pena, você aplicou para o mesmo ato ilícito, ainda que seja grave, 2 penas diferentes, e aí você não pode fazer isso. E aí, ao fazer isso, o trabalhador vai poder desconstituir em juízo essa justa causa e receber as verbas que ele teria direito no caso da dispensa sem justa causa. E por fim, o último requisito é a proporcionalidade. Significa dizer que a pena aplicada tem de ser proporcional ao ilícito cometido. Então, não é possível a aplicação de uma justa causa no caso de um único atraso. Não é proporcional, sabe? Não tem proporcionalidade. Mas é possível a aplicação de uma justa causa no caso de um trabalhador que todos os dias atrasa 15 minutos. Então, se esse atraso é reiterado, aí você já pode falar que é proporcional.
Mas esse requisito da proporcionalidade vocês vão ter que ver no caso concreto. Observar isso no caso concreto. E aí vamos lá rapidamente para as tipologias. Eu mencionei que eu ia tentar fazer uma aula de meia hora, a gente já chegou em meia hora, mas eu vou tentar terminar aqui as tipologias só para encerrar esse bloco. Ato de improbidade. Improbidade é desonestidade. Então aqui está relacionado com um ato de desonestidade do trabalhador, evidentemente relacionado ao próprio contrato de trabalho. Então o trabalhador foi pego furtando, ele foi pego roubando, ele foi pego desviando dinheiro, falsificando algum produto, alguma coisa relacionada à honestidade do próprio trabalhador. Então, aqui um ato de improbidade se relaciona a essa ideia de um ato desonesto. Incontinência de conduta, detalhe, eu já dei alguns exemplos, ele foi pego roubando, desviando, falsificando. Incontinência de conduta vai ser um ato de inadequação da conduta do empregado à moral sexual. Então, veja, incontinência de conduta está ligada à moral sexual. Então, aqui você vai enquadrar nessas situações o trabalhador que assedia sexualmente outras funcionárias, você vai enquadrar sexualmente, aliás, você vai enquadrar o caso do trabalhador que e aí isso é um caso concreto que mostra sua genital para colegas de trabalho, você vai enquadrar casos de, enfim, as mais diversas condutas relacionadas à moral sexual. O mau procedimento se relaciona à inadequação da conduta do trabalhador à moral em outros elementos que não a sexualidade. Então, a incontinência de conduta e mau procedimento significam basicamente a mesma coisa na regra, inadequação de conduta a uma regra moral, a uma regra de convivência social, só que a incontinência de conduta está relacionada à moral sexual, ao comportamento sexual, e o mau procedimento a outras situações que não relacionadas à sexualidade. A negociação habitual, e aqui é um dos mais complexos, apesar de não ser tão trabalhado assim, vai ser justamente a prática de negócios de concorrência não autorizada pelo empregado. Então, pelo empregador. Então, o empregado aqui ele vai fazer alguma negociação não autorizada pelo empregador, normalmente em concorrência ao próprio negócio do empregador. Detalhe, concorrência habitual, como vocês já devem ter conseguido notar, quando eu falo de ato de improbidade, incontinência de conduta e mau procedimento, aqui eu posso ter vários atos ou eu posso ter um ato só. Então, eu posso enquadrar como incontinência de conduta, por exemplo, o trabalhador que várias vezes vai lá, apesar de nunca ter feito nada tão grave assim, mas vai lá e faz uma piadinha de cunho sexual inadequado. Você diz, isso não é tão grave assim. Tudo bem, isoladamente não é. Mas quando você o trabalhador se comporta dessa maneira várias vezes, aí você pode enquadrar em incontinência de conduta. Mas ele pode ser também um único ato, como o exemplo que eu mencionei, que eu já tratei de um trabalhador que mostra seus órgãos sexuais para colegas de trabalho. Então, pode ser vários ou um único ato. Negociação habitual, aqui você precisa de uma habitualidade. Um único ato apenas não serve. Então, é necessário que haja uma prática reiterada de atos de comércio praticado pelo empregado em concorrência com a atividade econômica do empregador. Detalhe, ele pode fazer praticar esses atos de comércio, ainda que em concorrência do empregador, se o empregador autorizar. Se o empregador não autorizar, aí sim é que a gente vai caracterizar essa negociação habitual. Condenação penal sem sursis. Aqui eu estou falando do trabalhador que é condenado criminalmente, que não tem a pena suspensa e que por isso ele deixa de poder prestar serviço, porque afinal de contas ele está preso. Então, se ele está preso sem suspensão penal, sem suspensão da pena, ele não vai poder prestar o serviço, aqui é uma justa causa. Detalhe, não é justa causa prisão temporária provisória. O trabalhador pode até ser dispensado, mas aí ele vai ter que ser dispensado sem justa causa. Ou o empregador pode suspender o contrato e aguardar a saída dele da prisão. Mas prisão temporária ou provisória não autoriza a rescisão por justa causa. Desídia está relacionada à negligência, à preguiça. Então, o empregado desidioso é aquele que não se
se empenha na execução do contrato. Então, aqui eu tenho o trabalhador que atrasa reiteradamente, eu tenho um empregado que não faz um bom serviço, que não atende bem o cliente. Então, também é uma situação meio subjetiva, mas é uma situação de desleixo, displicência. Então, aqui também é justa causa. Exemplo típico é o trabalhador que atrasa várias vezes, que falta várias vezes injustificadamente. Embriaguez. Embriaguez, que é a próxima situação, é tratada de duas maneiras. Embriaguez em serviço, e aqui embriaguez em serviço, um único ato basta. Então, se o trabalhador chega bêbado no trabalho, ele pode ser dispensado por justa causa. Ou embriaguez habitual, ainda que fora de serviço. Então, se ele não chega bêbado no trabalho, mas ele por várias vezes ele sai do trabalho e vai direto para o bar. E aí isso vai acarretando um certo desconforto na execução do contrato. Aí você pode falar em embriaguez habitual fora de serviço como justa causa e aplicar essa penalidade. Aqui existe uma discussão muito grande quanto a essa, principalmente quanto a embriaguez habitual fora de serviço, porque a embriaguez é uma patologia. Embriaguez habitual, o alcoolismo é uma patologia, uma doença. Então, questiona-se muito se isso seria caso para justa causa. Coloquei lá na apostila uma discussão interessante sobre isso, o posicionamento do professor Homero. Vale a pena dar uma lida, tá tendo um quadrinho cinza destacado, dê uma lida. Por favor. Mencionei, inclusive, uma situação no slide, eu sei que aí já estou passando um pouquinho da meia hora, provavelmente a gente já vai ficar perto de uma hora, que o empregado ele sofria perseguição, ele sofria um assédio moral muito grande na empresa, muita cobrança de metas, enfim. Por decorrência disso, ele desenvolveu um alcoolismo. Não só por conta disso, claro, o alcoolismo é multiforme, ele não tem uma única origem, mas esse ambiente hostil de trabalho ajudou a acarretar esse estado de alcoolismo. E aí ele conseguiu demonstrar, através de uma perícia médica, de um estudo psicológico, demonstrar que o ambiente de serviço tinha atuado como concausa para o desenvolvimento da patologia. Então, ele conseguiu desconstituir uma justa causa aplicada por embriaguez habitual. A violação de segredo se relaciona justamente eu estou procurando palavras para explicar isso aqui, mas é inexplicável. Violação de segredo vai ocorrer quando o empregado, sem justa causa, ele libera algum segredo da empresa que não deveria fazer. Então, aqui você tem casos de patente, de ordem, de mecanismo de funcionamento interno da empresa que às vezes não podem ser liberados. Se ele libera, seja mediante algum ato desonesto, vendendo algum segredo, seja simplesmente por uma escapulida, o famoso fofoqueiro, ele pode ser dispensado por justa causa. Aqui o exemplo típico disso aqui para vocês entenderem, imagine que o empregado da Coca-Cola libera a fórmula para outra empresa. Isso aqui seria a violação de segredo do master. Então é basicamente essa a ideia. Indisciplina e insubordinação, aqui andam juntos, indisciplina e insubordinação. Só que a indisciplina é o descumprimento de ordens gerais. Então o empregador vai lá e diz, olha, todo empregado tem de vir fardado para a empresa. E aí o empregado normalmente não vai fardado, vai sem farda. Então isso aqui é uma indisciplina, porque a ordem para o uso da farda é uma ordem geral. E a insubordinação é o descumprimento de uma ordem direta. Então, ao contrário da farda, que é uma ordem geral, imagine que o empregador chegou no empregado e disse, olha, é o seguinte, amanhã você vai... Primeira coisa que você vai fazer, você que é vendedor, você não vai fazer as atividades de venda ali. Você vai primeiro fazer catalogar todos os produtos que a gente tem aqui para vender. E aí o trabalhador chega no outro e diz, não estou afim, não quero fazer. Então veja, aqui havia uma ordem direta para ele fazer determinada coisa. Se ele não faz, ele tem um ato de insubordinação. Então disciplina é um descumprimento de uma ordem genérica. Insubordinação é o descumprimento de uma ordem direta. Abandono de emprego. Abandono de emprego é o abandono do trabalho, a ausência injustificada com ânimos abandonandi. O que é que significa isso? Que o trabalhador deixa de ir ao emprego, ao trabalho, sem justificativa e com a intenção de romper o vínculo de emprego. Então aqui a jurisprudência afirma um entendimento que
vai se pressupor o abandono de emprego quando o trabalhador faltar mais de 30 dias consecutivos. Só que veja, esse requisito ele foi firmado pela jurisprudência, então é possível que haja um abandono de emprego com menos dias. Só que aí no caso caberá ao empregador fazer essa prova específica de que havia esse ânimos abandonante. Ato lesivo à honra e à boa fama do empregador ou de terceiro, calúnia, difamação, algum tipo de agressão verbal, qualquer coisa, seja direcionada ao empregador, seja direcionada a um cliente, seja direcionada a um colega de serviço, pode acarretar a justa causa. Do mesmo modo, tem a ofensa física. A ofensa física contra empregador, cliente, colega de trabalho, também vão poder acarretar justa causa. Detalhe, no caso da ofensa física, o empregado pode fazer prova de que ele agiu em legítima defesa. E aí, nesse caso, vai se desconstituir a justa causa. Mas, enfim, a regra é que o empregador demonstre a ofensa física e que o empregado faça a prova da legítima defesa. E, por fim, as duas últimas hipóteses são de a prática constante de jogos de azar, que é basicamente o cara que é viciado em jogos de azar. Jogos de azar, você não pode enquadrar os jogos legítimos. Então, loteria não é jogo de azar nesse contexto. O jogo de azar aqui é jogo do bicho, é clandestino, essas coisas. E a perda da habilitação profissional, e aqui você está falando de um trabalhador que perdeu o direito de exercer a sua profissão. Exemplo claro é um motorista que perde a carteira de habilitação. Se ele perde a carteira de habilitação, ele não pode mais exercer a função de motorista, e ele pode ser dispensado por justa causa. Outro exemplo claro é o advogado empregado que tem a sua OAB cassada. Sem a OAB, ele não pode exercer a advocacia e, portanto, ele não pode continuar exercendo aquele trabalho. E aí você fala que ele perdeu a habilitação profissional e, por isso, ele pode ser dispensado por justa causa. Essas hipóteses você vai verificar no caso concreto. Não tem muito segredo quanto a isso. Espero que vocês consigam identificar todas da melhor maneira possível, consigam captar o conceito. Dúvidas, se uma situação é isso, se uma situação é aquilo, venham falar comigo e a gente vai conversando. Só mais uma última observação. O empregador ele pode fazer a capitulação de mais de uma pena, de mais de um ato. Então, ele pode, por exemplo, dizer que o empregado era desidioso e agia com mau procedimento, ou que ele cometeu um ato lesivo à honra do empregador, mas que ele também cometeu uma agressão física. Tudo isso pode ser acumulado. O que não dá para admitir é que o empregador seja dispensado por um motivo e aí judicialmente ele tente mudar depois o motivo. Então imagine que o trabalhador foi dispensado por, sei lá, incontinência de conduta. O empregador ele não precisa nem avisar qual foi o motivo da dispensa. Ele só dispensa. E aí, mas judicialmente, o que é que o empregador vai fazer? Ele vai entrar com uma ação para reverter a justa causa. Aí chega lá, foi dispensado por justa causa, não sei qual foi o motivo. Aí vem o empregador e diz, ele foi dispensado por incontinência de conduta. Aí o empregador vai fazer prova. Só que aí ele não pode, no meio do processo, depois de ter apresentado a incontinência de conduta, dizer que foi, sei lá, ato lesivo à honra ou à boa fama do empregador. Depois de apresentado o motivo, ele não pode voltar atrás, mas ele não é obrigado, no ato da dispensa, a apresentar esse motivo. Por hora, é isso. Dúvidas, venham falando comigo. Leiam a apostila que está legalzinha. Até mais e boa sorte. Detalhe, se encontrarem a questão bônus lá no grupo.